Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 42. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Jesus disse o seguinte: e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, igreja? Eu vou repetir. Jesus disse: e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora eu leio pela terceira vez e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você acredita no Evangelho? Você acredita na palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Nós vamos falar sobre o inferno. Mas eu queria saber se você realmente acredita que existe céu e existe inferno. Quem acredita? Muita gente não levantou a mão. Olha só, nós vamos falar sobre isso hoje. Porque, de fato, as pessoas começam a duvidar que o inferno exista. Por isso que nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que agora você desocupasse as tuas mãos. E se você crê na palavra do Senhor Jesus, que afirmou que o inferno existe, se você crê realmente, nós vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Osasco já deu para o Senhor Jesus. Isso, enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplaude e vai dando glória. Quem estiver ouvindo pela rádio, dê glória a Deus também. Aleluia, isso. Vamos fazer agora com que em todo o Brasil se levante um grande louvor até o céu. Oh, glória! Vamos fazer esse louvor entrar ali no lugar santíssimo, no lugar altíssimo. Aleluia! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor agora e as palmas que este povo está dando, não apenas aqui na igreja de Osasco, mas em todo o Brasil. Pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Recebe, ó Deus, este louvor e mande também a tua bênção sobre cada vida que te glorifica. Mande a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo não veio aqui hoje para ouvir um homem falar. O povo que ligou o rádio agora também não está interessado no que o homem tem para dizer. Todos querem ouvir a tua palavra, todos querem ouvir a tua voz. Então vem agora, Senhor, e com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Antes de falar sobre céu e inferno, eu quero dizer que toda pessoa humana possui uma alma que não morre. Independente da pessoa escolher se ela quer ir para o céu ou se ela quer ir para o inferno, a sua alma suportará a morte do corpo físico e a sua alma continuará viva. Independente
da pessoa ir para o céu ou para o inferno, a alma continuará viva. O que ocorre é que depois da morte física, quando o nosso corpo perece ou por velhice, ou por acidente, ou por assassinato, ou por uma calamidade, quando o nosso corpo físico morre, esta alma indestrutível, esta alma que não pode ser aniquilada, que não pode deixar de existir porquanto é eterna, essa alma, dependendo da carga que ela possui, ela receberá um destino imediatamente após a morte. Se a pessoa viveu impiamente e jamais quis ouvir a palavra de Deus, nem obedecer e nem permanecer, no caso de ter ouvido, mas se desviou, esta pessoa vai constatar que a sua alma será transportada para o Hades. E se a pessoa viveu nesta vida, a vida que for, mas um dia ela ouviu a palavra de Deus, recebeu Jesus Cristo como Salvador, cumpriu a justiça do Pai, passou pelas águas, manteve comunhão através do corpo e do sangue de Cristo, a Santa Ceia, e perseverou fielmente até o fim, jamais se desviando. Quando esta pessoa tiver o seu corpo físico destruído, a sua alma indestrutível será transportada para o paraíso. E eu quero te esclarecer o seguinte: tanto o Hades, que é o destino dos ímpios, da alma dos ímpios logo após a morte do corpo físico, tanto o Hades como o paraíso, que é o destino daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, daqueles que foram salvos, tanto o paraíso, não são ainda definitivamente o inferno e o céu. São lugares onde as almas esperam o dia do juízo final. A pessoa que recusou Jesus, ou se desviou, ou não quis servi-lo, e que for transportada para o Hades depois da sua morte, ela vai aguardar ali até o dia do juízo final. No dia do juízo final, todos os corpos dos que morreram, aquele corpo que foi destruído com a morte, todos os corpos voltarão à vida e irão se encontrar com essas almas, com suas próprias almas, diante do trono de Deus no dia do juízo final. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso na Bíblia. E é somente depois do juízo final que se destinará definitivamente o corpo e a alma do ser humano ou para o céu ou para o inferno. O céu definitivo e o inferno definitivo somente poderão ser visualizados, desfrutados ou sofridos após o juízo final, quando a alma e o corpo estarão novamente reunidos. Hoje você tem um corpo. Esse corpo é perecível. Mas a alma que está dentro de você ninguém pode matar. Essa alma não pode ser destruída. Nada pode destruir esta alma. Ainda que a pessoa cometa o suicídio, ela mata o corpo físico, mas não mata a própria alma, que continua viva. Pastor João Ribe, como pode ser isso? Como é que o senhor sabe disso? Pelo Evangelho. Jesus contou que aquele homem rico, mau e avarento, que não amava ninguém, não queria saber de Deus, quando ele morreu, ele foi sepultado e, abrindo os olhos, estava num lugar de tormento, estava no Hades. Já aquele ladrão, arrependido, que morreu à direita de Jesus, e que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse a ele:
em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, tanto o Hades como o paraíso seguem-se imediatamente após a morte física do ser humano. O que a pessoa faz aqui na terra é que vai lhe dar o destino para um desses lugares. A decisão que ela tomou em receber Jesus como Salvador. Mas eu quero te falar não do Hades, porque ali é um lugar de tormento, mas provisório. O Hades perto do inferno é refresco. Eu quero te falar do inferno e mostrar que Jesus, o Filho de Deus, o único que existe desde antes da fundação do mundo, o único que foi gerado pelo Espírito Santo e viveu nesse mundo sem nenhum pecado, nunca houve ser humano que vivesse sem pecar, o único que morreu inocente e ressuscitou dos mortos, indo inclusive até ao inferno, onde ele tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Eu quero te mostrar o que ele ensina a respeito do inferno. Porque quanto mais o tempo passa e a ciência avança, quanto mais o ser humano estuda e quanto mais o ser humano progride, mais a humanidade vai acreditando que esse negócio de inferno é lenda. As pessoas vão acreditando que esse negócio de inferno é lenda do passado para atemorizar gente ignorante e analfabeta. Mas Jesus Cristo nunca foi ignorante e nunca foi analfabeto. E falou sobre o inferno. Há pessoas hoje em dia que dizem assim: pastor, na minha opinião, o inferno é aqui mesmo. Porque a gente leva uma vida tão infernal, com violências, assaltos, doenças, sofrimentos, perseguições, padecendo necessidades e aflições, chorando tanto nesse mundo, que olha, pastor, na minha opinião, aqui é o inferno. Muita gente pensa isso, que aqui a terra é o inferno, mas não é. Aqui é o lugar onde você escolhe para onde você vai após a sua morte física. Há teólogos, inclusive, tanto da Igreja Católica Romana, como até da Igreja Protestante, dizendo que Deus é misericordioso e Deus jamais pegará uma alma e lançará no inferno. Há até teólogos ensinando isso. Mas vamos ver se Deus, que nós sabemos que é amor, se Jesus, que é a pessoa mais mansa que existe no universo, a pessoa mais amorosa que existe e que se compadece de todos, vamos ver se Jesus Cristo, ou Deus, vai ter coragem de pegar a alma do ímpio e lançar naquele lugar de tormento eterno. Aqui mesmo em Mateus capítulo 13, versículo 41, olha só o versículo 41, Jesus falando: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que é a ordem de Jesus. É o Filho do Homem, é Jesus Cristo, que um dia vai dar ordem aos seus anjos, para que peguem os ímpios em todas as partes e os lancem na fornalha de fogo, isto é, no inferno. Então não tenha dúvida nenhuma, Jesus é manso, humilde, bom, misericordioso, amoroso. Deus é amor, mas não tenha dúvida nenhuma que vai chegar um dia em que Ele vai cumprir o que Ele falou, porque Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um dia Ele vai fazer isso, para cumprir o que falou. Serão os ímpios, os maus, os que produzem escândalos na terra,
aqueles que rejeitam a salvação, um dia Ele mesmo vai mandar que os anjos peguem esses ímpios e os lancem na fornalha de fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Então, Jesus está dizendo que existe um lugar de fogo, uma fornalha onde as pessoas que ali estão choram o tempo todo, mas choram desesperadamente, choram dia e noite, lamentam profundamente, e o sofrimento é tão grande que eles rangem os dentes. Sabe quando uma pessoa vai ser operada sem anestesia? Tem lugares que os médicos são obrigados a operar sem anestesia, ou então na guerra. Às vezes um soldado se fere na guerra e tem que cortar a perna do sujeito ali, no campo de batalha, friamente, sem anestesia. Eles colocam geralmente um pano ou uma madeira no dente da pessoa, porque a dor que ela vai sentir é tão grande que ela vai morder, vai pressionar os maxilares. O inferno é um lugar de choro, de lamento e de ranger de dentes, onde a dor é tão grande e tão insuportável que a pessoa o tempo todo vai estar ali sem anestesia, pressionando os dentes porque não aguenta a dor. Jesus disse que esse lugar existe. Eu quero ler mais algumas referências, mostrando para você, nas palavras do Senhor Jesus, que ali é um lugar de tormento eterno. O inferno, depois do juízo final, para onde serão mandados os ímpios, será um lugar definitivo. Ninguém vai ficar ali por um tempo apenas, é eternamente. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Eu vou ler apenas a parte A. E irão estes, os ímpios, para o tormento eterno. Um tormento que nunca termina. Essa alma indestrutível estará num tormento eterno, mas não estará sozinha, estará acompanhada do próprio corpo. O corpo e a alma estarão ligados ali. Sabendo a pessoa que ela vai ficar 1 milhão de anos no inferno, e nenhum pecado será apagado, nenhuma iniquidade perdoada. A pessoa ali dia e noite rangendo os dentes e chorando, lamentando, atormentada pelo fogo, pela chama, e sabendo que vai ficar ali 10 milhões de anos, e continuará culpada igualmente, não pagará suas culpas por aquele sofrimento, não diminuirá a sua pena e não sairá dali. Um tormento eterno, um tormento que nunca se acaba. Jesus Cristo, evidentemente, não está mentindo, porque ele nunca mentiu. Se um dia ele tivesse contado uma mentirinha que fosse, isso seria um pecado e ele não poderia ressuscitar dos mortos. Ele só ressuscitou dos mortos porque ele não tinha nenhum pecado. Então, quando ele está dizendo que o inferno é um lugar de tormento eterno, de choro e ranger de dentes e muita chama, e que ali o castigo nunca termina, não tem fim, eternamente, ele não está mentindo nem está brincando. Eu quero mostrar para você ainda que realmente lá o sofrimento nunca tem fim. Jesus disse: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quando Jesus disse essa frase aqui, ele falou várias vezes isto. Lembra-se que ele havia dito em Mateus 13, 41, o Filho do Homem dará ordem aos seus anjos para que peguem na terra todos aqueles que causam escândalos e os ímpios,
lançá-losão na fornalha de fogo. Quando Jesus disse ali, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, ele estava falando que com certeza os escandalosos e aqueles que trazem escândalos irão para lá. Vamos ler esse trecho todo. Vamos ler essa mensagem do Senhor Jesus. Escute. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo que existe um inferno, que o fogo nunca se apaga, que o bicho nunca morre. Por que ele falou o bicho ali nunca morre? Porque o corpo que morreu será juntado à alma que sobreviveu. E novamente os dois juntos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O corpo que morreu e ressuscitou e foi julgado e condenado no dia do juízo, é lançado junto com a alma não salva nesse lago de fogo, nessa fornalha, e ali o corpo nunca morre, vai ser indestrutível como a alma. Olha só, e queimando o tempo todo e sentindo dor o tempo todo na própria carne, porque o nosso corpo sente dor, e é esse corpo que tem sensações que vai estar no inferno, sentindo as chamas, mas nunca se consumindo, queimando e nunca se acabando, porque é indestrutível, mas apesar de indestrutível, sentirá dores horríveis. Por isso o ranger de dentes. Por isso o choro. Lá o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Quer dizer, o corpo nunca morre, o corpo nunca se acaba. E olha só o status do corpo de um condenado ao inferno, ou de uma condenada ao inferno. É o status não humano, mas o status de um bicho. O bicho nunca morre. A pessoa vai perder a identidade divina, a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, que é manso, humilde, bom, amoroso, e o próprio Deus, que é amoroso e misericordioso, não sentirá qualquer remorso ou compaixão de pegar aquele corpo e aquela alma e lançar no inferno, porque não será mais uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, será um bicho. Ali o bicho nunca morre. A imagem que você tem de Deus hoje é emprestada por Deus. E Ele pode tirar. E Ele vai tirar daqueles que forem lançados nesse lugar de tormento que nunca tem fim. Agora, Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não quer que o ser humano vá para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, nos diz o seguinte: então o rei Jesus, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Originalmente, aquele lugar de tormento foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o ser humano. Mas para lá serão lançados todos aqueles que rejeitam a Deus e fazem a vontade do diabo. A pessoa que está envolvida em idolatria, feitiçaria, falsas religiões, a pessoa que está desviada, a pessoa que não quer obedecer, a pessoa que não permanece, a pessoa que é inconstante, a pessoa que é infiel, lá será o seu destino. Não era esse o plano de Deus e continua não sendo o plano de Deus. Deus não quer lançar nenhuma pessoa no inferno, porque estar ali no inferno é estar na segunda morte. Quero que você veja o livro de Apocalipse comigo. Capítulo 20, versículo 14. Está escrito assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos. Foi preparado para a morte. Até o Hades vai ser lançado ali. Tudo que é ruim vai ser lançado ali. Tudo que não presta vai ser lançado ali. E as pessoas que não prestam também. Não é essa a vontade de Deus. Eu te garanto que não é essa a vontade de Deus. Eu quero que você veja o que Deus diz em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 23. Olha o que Deus diz lá no Antigo Testamento. Deus diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, não desejo, não desejo. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que o ser humano se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha aqui o versículo 32. Por que, diz Deus, porque não tomo prazer na morte do que morre? Diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte da pessoa. E Deus quer que a pessoa ouça e se converta. Porque existe um lugar de morte, a segunda morte, que não foi preparada para o ímpio. Olha só, Deus ama tanto o ímpio que ele diz: eu quero a morte do ímpio de qualquer maneira? Não, não desejo isso. Eu tenho prazer na morte do ímpio? Não, eu não quero isso. O que eu quero, diz o Senhor? Eu quero que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha só, e Deus, para fazer o ser humano escapar daquele lugar de tormento que está preparado para o diabo e seus anjos, Deus quer apenas lá só o diabo e seus anjos. Deus não quer o ímpio indo para lá. Foi por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, para assumir o lugar do ímpio, para assumir o lugar do pecador, para receber no seu próprio corpo todos os pecados de todos os seres humanos de todas as épocas. Deus preparou uma salvação para o ímpio. E se você disser assim para mim: pastor, me desculpe, mas eu não sou ímpio, está bem? Porque desde que eu nasci nunca fumei. Desde que eu nasci eu nunca bebi. Desde que eu nasci, pastor, nunca usei drogas. Pastor, desde que eu nasci eu nunca roubei. Desde que eu nasci eu nunca matei ninguém, pastor. E procuro ser bom filho, procuro ser bom marido, procuro ser boa esposa, procuro ser boa filha. Pastor, me desculpe, mas eu não sou ímpio. Por acaso eu iria para o inferno tentando ser uma boa pessoa, trabalhadora, honesta, uma pessoa correta? Tá certo que eu não sou perfeito, mas eu iria para o inferno assim mesmo? E há alguém que pensa que porque tem algumas qualidades e é melhor do que as outras pessoas do mundo, do que os ímpios, a pessoa acha que por isso não irá para o inferno. Mas você quer ver uma coisa que Jesus Cristo disse?
Mateus capítulo 5, versículo 21. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Só um ímpio mata outra pessoa. Só um ímpio mata outra pessoa. Eu, porém, vos digo, estou lendo o versículo 22, olha o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Não precisou roubar, não. Nem ser traficante, nem bandido. Não precisou ser um viciado. Simplesmente por ter chamado alguém de louco, numa briga, numa discussão, ofendendo a pessoa, é um louco, será réu do fogo do inferno. Você está vendo? Deus não quer que o ser humano, não vou falar nem ímpio mais, porque a Bíblia nos garante que todos pecaram. Todos pecaram. Por menor que seja o pecado. Às vezes a pessoa fala, mas eu fiz um pecadinho de nada. O meu pecadinho, pastor, foi uma mentirinha pequenininha que eu contei. Eu atendi o telefone e falei, o patrão não está. Só fiz isso. Um pecadinho de nada. Mas o Evangelho diz que quem tropeça num item da lei, se condenou em todos os outros itens. É culpada em todos os outros itens da lei, como se tivesse roubado, matado, dado falso testemunho, como se tivesse feito coisas horríveis, porque tropeçou apenas num artigo da lei. Olha só. Então, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém. O que eu quero? Qual é o meu desejo, diz o Senhor? Deus deseja que o ímpio e o ser humano se converta e viva. Por isso que ele mandou Jesus, para trazer essa mensagem. Aquele ladrão que estava morrendo na cruz ao lado de Jesus, olha só, tinha um do lado direito e tinha outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo foi para o Hades. O do lado direito foi para o paraíso. Deus não queria que aquele do lado esquerdo fosse para o Hades e futuramente para o inferno, que é para lá que ele vai, com certeza. Deus não tem prazer nisso, seja lá quem for. Tanto é que bastou aquele ladrão se arrepender ao lado de Jesus, se converteu e foi salvo. Aquele ladrão foi a primeira pessoa a ser salva pelo sacrifício de Jesus. Olha só, todos os justos que estavam no paraíso ficaram maravilhados naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus e o ladrão morreram. Os justos no paraíso, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, todos os que morreram estavam lá no paraíso. Jeremias, Ezequiel e todos que estavam lá no paraíso ficaram admirados que aquele ladrão estivesse entrando no paraíso. E o próprio ladrão ficou admirado também. Garanto que ele foi entrevistado ali por todos os justos no paraíso. E perguntaram àquele ladrão, como é que você veio parar aqui se você foi um ladrão a vida inteira, foi um homem mau a vida inteira? E aquele ladrão deve ter respondido, olha, eu não sei por que eu vim para cá. Eu só sei que eu olhei para Jesus, entreguei a minha vida nas mãos dele, e ele me disse, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí quando eu morri e abri os olhos, eu estava aqui. Eu devo isso a Jesus, eu me converti a Ele. Deus não tem prazer que a pessoa vá para o Hades, seja quem for. Agora não é porque o camarada é ladrão, assassino, que ele é pior do que outro pecador. Porque todos os pecados condenam a pessoa. Não existe pecado menor ou maior, não.
Todos os pecados condenam. Se a pessoa tropeçar num item da lei, tropeçou em todos, se fez culpada. Deus quer que a pessoa se converta e viva. Essa é a razão dele ter preparado um Salvador, mostrando que ele fez todo o esforço. Olha só, Deus fez todo o esforço para salvar o ser humano, quem quiser. Deus deixou tudo preparado para que a pessoa não vá para o inferno, nem para o Hades, nem para o inferno. Deus deixou tudo preparado. Agora, eu quero mostrar para você que Jesus Cristo tem que ser temido também. Que nós não podemos imaginar que por ele ser manso, humilde, bom, misericordioso, longânimo, piedoso, que por causa disso a gente pode pintar e bordar. A gente não pode ter com Jesus uma intimidade que não nos foi dada. Me desculpem o que eu vou dizer agora, mas eu fico muito triste quando eu estou ouvindo uma música no rádio, uma música cristã, um louvor, e Jesus é tratado de você. Jesus, não posso viver sem você. Ah, Jesus, eu amo você. Não pode existir essa intimidade, igreja. E não existe. Alguém está querendo ter uma intimidade com Jesus que não foi permitida. A nossa intimidade com Jesus é espiritual. A nossa intimidade com Jesus chega até a ser carnal, quando nós participamos da sua carne e do seu sangue na Santa Ceia. Mas tudo tem que ser feito com muito temor, com muita reverência, porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Todo o céu estremece quando ouve o nome do Senhor Jesus. Todo o céu se prostra quando o nome do Senhor Jesus é dito lá na glória. E até os demônios estremecem e saem correndo apavorados. Os demônios desaparecem quando você usa o poder do nome do Senhor Jesus. E o ser humano quer tratar Jesus de você. Atenção, isso não existe. Nós temos que ter temor do Senhor Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele recebeu todo o poder e toda a glória, e nós temos que servi-lo como servos, sabendo que Ele é o único Senhor. Eu quero ler com você o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28. Acompanhe comigo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lembra-se que eu te disse que depois do dia do juízo a alma e o corpo seriam juntados novamente? Ele é o juiz. Deus é o juiz. No dia do juízo final, Ele tem autoridade para pegar a alma e o corpo e lançar no inferno. Só Ele pode fazer isso. Por isso eu quero ler para você a descrição que está no livro de Apocalipse a respeito do dia do juízo final. Como será? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Escute, por favor. Eu tenho temor pela tua alma, mas também por este teu corpo. Por que eu disse que o Hades, apesar de ser um lugar de tormento, parece refresco perto do inferno? Porque lá no Hades só vai estar a alma sofrendo, mas no inferno, depois do juízo, vai estar o corpo e a alma. Aquilo sim é sofrimento. Se o Hades já é ruim, imagine o inferno. Então, ouça, quem não tem a palavra de Deus aí, ouça o que eu vou ler. E quem tem, acompanha. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. João viu o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. João disse: e vi os mortos. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quando ele fala aqui grandes e pequenos, ele está se referindo
aos poderosos e aos humildes. Ele não está se referindo a crianças, porque Jesus Cristo disse que das tais é o reino dos céus. Crianças não entram nesse juízo final. E vi os mortos, os famosos e os anônimos. É isso que ele quer dizer por grandes e pequenos. Olha lá aquele artista, olha lá o Elvis Presley, e aquele não sei quem é. Olha lá aquela cantora, e assim por diante. E vi os mortos, os poderosos e os humildes, os reis e os servos. E vi os mortos, os empresários e os empregados. E vi os mortos, o fazendeiro e o colono. E vi os mortos, os políticos e os que trabalhavam no gabinete. E vi os mortos, os presidentes e os ministros. E vi os mortos, grandes e pequenos, todos. Olha lá o Napoleão, olha lá o Gengis Khan, olha lá o Kardec, que incrível, o Kardec está aí no dia do juízo. Olha lá o Maomé, e vi os mortos, grandes e pequenos. Olha lá o Buda, quem diria o Buda no dia do juízo? E vi os mortos, grandes e pequenos. Os budistas vão comparecer aqui. Os kardecistas vão comparecer aqui. Os muçulmanos vão comparecer aqui. Toda a terra. Olha só. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Os índios estarão lá. Os sem terra estarão lá. Os mendigos estarão lá. Os milionários estarão lá. Todos estarão lá. Os religiosos estarão lá. Todos irão comparecer diante dele, toda a terra, e será um pavor tão grande, um pavor imenso. Vão querer fugir, mas não tem como fugir, não tem como fugir dele. Todos estarão lá, os seus antepassados que já morreram, todos estarão lá, todos comparecerão ali naquele dia, os grandes e pequenos, e naquela hora, queiram ou não queiram, todos, até os que recusaram Jesus, até aqueles que o esbofetearam, cuspiram no seu rosto, até aqueles que lhe bateram, que lhe torturaram, até aqueles que o transpassaram, até aqueles que julgaram Jesus. Olha lá Pilatos, Herodes o Grande, o filho de Herodes, que zombou de Jesus. Olha lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, todos estarão lá, todos quererão fugir, mas naquele dia todos terão que dobrar o joelho para cumprir a palavra de Deus que diz, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador, para a glória de Deus Pai. Olha o Hitler ali, e olha os 6 milhões de judeus que ele matou, também estão ali. Todos vão comparecer, os mortos irão comparecer. Quando os mortos comparecerem aqui, a alma que está no Hades vai se juntar àquele corpo. A alma dos justos que estão no paraíso vão se juntar àquele corpo. E essa grande multidão que vai estar ali, vai ser dividida em duas partes. Do lado direito, os justos. Do lado esquerdo, os ímpios. Jesus tratou os justos de ovelhas e os ímpios de bodes. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. As duas multidões separadas e um corredor entre as duas multidões, um corredor que estará sendo ali isolado por anjos poderosos. Os que estiverem do lado esquerdo não poderão passar para o lado direito, e os que estiverem do lado direito nem querem passar para o lado esquerdo, nem querem. Do lado direito, entre as ovelhas, entre os justos, entre os salvos, você vai ouvir júbilos, você vai ouvir cânticos.
Você vai ouvir vivas, aleluias e glórias, alegria, contentamento. E do lado esquerdo, você vai já começar a ouvir lamentos e choros e tristezas. E os que estiverem do lado esquerdo gostariam muito de passar para o lado direito, mas aquela muralha de anjos não permitirá. E aí vai começar esse julgamento. Versículo 12, estou em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Todos que morreram afogados, ou em naufrágios, ou por quedas de aviões nos mares. Corpos que desapareceram e nunca mais foram resgatados, ainda que tenham sido comidos pelas criaturas marinhas. Esses corpos ressurgirão. Olha lá Ulisses Guimarães, o corpo dele estará lá. Não foi achado para sepultar aqui, mas vai ser achado ali no dia do juízo. Todos irão comparecer, ninguém será esquecido, ninguém. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Mas o nome completo deste livro, não é só livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro. Olha só. O nome completo desse livro é o livro da vida do Cordeiro. Não é apenas o livro da vida. Só existe um livro da vida, atenção. É o livro da vida do Cordeiro. E só podem ser escritos neste livro os nomes daqueles que receberam Jesus Cristo, Filho de Deus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi sacrificado para salvar a humanidade. Aqueles que servem o Cordeiro. É por isso que a multidão do lado direito ele chamou de ovelhas. Porque o Cordeiro gera cordeiros e ovelhas. O Cordeiro gera ovelhas. O Cordeiro não gera bodes. Quem gera bodes é Satanás. Do lado esquerdo estarão os bodes. E é por isso que o próprio Satanás vai ser lançado com aquela multidão de bodes. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus Cristo não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Deus não quer que qualquer pessoa fique do lado esquerdo. Deus não quer. Mas é a pessoa que escolhe se ela quer ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Mas se você perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor escolhe? Deus vai dizer, eu escolho salvar todo mundo. Deus, então por que o Senhor não salva todo mundo? Já que o Senhor quer salvar todo mundo? Deus vai dizer, eu não posso. Como é que eu vou colocar do lado direito? Como é que eu vou colocar no céu uma pessoa que está cheia de pecados? Deus não pode, mesmo que Ele quisesse salvar o ímpio que está cheio de pecados e que não quis receber Jesus como Salvador, ainda que Deus ame aquela pessoa e quer salvar, Deus não pode pegar aquela pessoa e simplesmente pôr no céu, porque no céu não entra pecado. E só existe uma maneira de tirar o pecado do ímpio. É se esta pessoa, se este ímpio, lavar os seus pecados e as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Não tem jeito, primeiro lava os pecados dos ímpios com o sangue do Cordeiro, aí Deus pode colocar a pessoa no céu. Senão não dá. Deus não pode salvar a pessoa se ela não lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E se ela não for fiel ao Cordeiro.
Deus não pode salvar, porque pode ter alguém que diga, eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, mas eu também acredito em Aparecida, eu também acredito nos padroeiros, tenho a minha santinha de preferência, para quem eu sempre recorro naquelas horas de angústia e faço os meus pedidos. Então você não é fiel ao Cordeiro, não é fiel e está contrariando a palavra de Deus. Deus quer salvar, não resta dúvida, mas a pessoa tem que ter Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e só Ele. Veja como Deus não quer de maneira nenhuma que alguém morra, que alguém vá para o Hades ou para o inferno. Veja comigo a primeira carta que Paulo escreveu para o irmão Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Escute só, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, ó glória, para servir de testemunho a seu tempo. Qual é o testemunho que vai servir a seu tempo? Naquele dia do juízo, antes de separarem os bodes das ovelhas, quando todos os mortos comparecerem diante do juízo, diante do trono, antes de separar as duas multidões, vai ter muita gente nervosa, querendo correr, querendo fugir, querendo entrar na terra, querendo se esconder, querendo desaparecer. Todos estarão misturados, bodes e ovelhas, mas aqueles que são ovelhas de verdade vão estar tranquilos. Ainda que haja desespero em volta e as multidões ainda não foram separadas em duas, aqueles que têm certeza da salvação estarão tranquilos. E se tiver alguém desesperado do teu lado, pode ser até um parente, te sacudindo e dizendo, vem cá, você não está desesperado diante desse trono? É aí que aquele testemunho vai servir no tempo exato. Você vai dizer, não, eu não estou desesperado, eu estou tranquilo, estou louvando a Deus, porque chegou o meu grande dia da redenção. Jesus Cristo ali na terra foi o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e vai continuar sendo o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É o testemunho que vai valer ali. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que você vá para o inferno. E acredite, o inferno existe. Depois desse juízo final, aqueles que não servem a Jesus com fidelidade, apesar até de acreditar em Jesus, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quer ler comigo, por favor, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12, Jesus falando, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Além de tudo o que Deus fez, é de graça. Mas é para quem quiser. Por isso vamos ficar todos de pé agora. Há salvação preparada, mas há inferno preparado. É tão fácil ir para o céu. Por que eu digo que é fácil? Porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer.
A pessoa agora é que diz se quer ou não. Você viu aqui? Tem gente que acredita em Jesus e acredita também numa imagem e faz pedidos para aquela imagem. Ficarão de fora os idólatras. Puxa, mas aquela imagem era de uma igreja cristã. Sim, era de uma religião que se dizia cristã, mas que não era bíblica. Só existe um Deus e um único Salvador. Você tem que recusar todos os outros mediadores e medianeira. A mãe de Jesus merece todo o nosso respeito, carinho, e eu amo a Maria, amo muito. Mas de maneira nenhuma orarei a ela ou pedirei qualquer coisa a Maria. De maneira nenhuma. Maria teve uma grande honra em ter sido escolhida pela graça de Deus, porque até o próprio anjo disse, salve a agraciada. Não foi porque ela mereceu, não, foi graça. Ela merece uma grande honra por ter sido escolhida. Mas Maria nunca foi medianeira, nunca. Nem Nossa Senhora Aparecida, nem Pedro, nem Expedito, nem Madre Paulina. O pessoal está divulgando aí fora a oração à Madre Paulina. Olha só, oração à Madre Paulina. Madre Paulina, interceda por nós junto a Deus. Que grande mentira, que grande mentira. Ao lado de Deus, à destra de Deus, só está o Senhor Jesus, mais ninguém. Não existe um quarto trono, Maria não está lá. Os justos que morrem hoje vão para o paraíso, não chegam perto do trono de Deus, não. Só existe um justo ao lado do trono de Deus, que está ali para interceder por você agora. Se você entregar tua vida para Jesus agora, só para Jesus, se você confessar o nome de Jesus como teu único Salvador, Jesus Cristo, Ele vai confessar o teu nome ali, junto ao trono do Pai. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E no dia do juízo, o livro será aberto. Os livros das obras também, muitos livros das obras. Porque os seres humanos praticam muitas obras a vida toda. Tem muitos livros, foram abertos livros. E também foi aberto o livro da vida do Cordeiro. Teu nome estará no livro das obras, com certeza. Mesmo que você não peça, mesmo que você não queira, mesmo que você não faça absolutamente nada, o teu nome estará escrito no livro das obras, contando tudo o que você fez. Mas para o teu nome entrar no livro da vida do Cordeiro, só se você quiser. Por isso que ele disse, quem quiser beba de graça da água da vida. Só se você quiser. Mas tem que ser fiel, só Jesus, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém. Escape a tua alma, enquanto ainda dá tempo. Hoje você pode até estar do lado esquerdo, junto com os bodes, aprontando o diabo no mundo. Mas ouviu essa palavra, e Deus está te dizendo, eu não tenho prazer na tua morte. Antes eu desejo que você se arrependa e viva, que você se converta e viva. Se você se converter, você pode mudar de lado. Está do lado esquerdo, pode passar para o lado direito. Agora não há barreira. Mas no dia do juízo final, não tem como passar para o lado direito. Agora você pode passar. Ainda que você tenha vivido do lado esquerdo tua vida inteira, hoje você pode passar para o lado direito. Hoje você pode deixar de ser bode para se transformar em ovelha e fazer parte do rebanho de Cristo, onde Ele é o único pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quem é de Cristo ouve e segue. Quem não é, vai continuar aí com a sua padroeira, vai continuar fazendo 100 Ave Marias, vai continuar rezando para defunto. Está lá. Quer saber onde estão os restos mortais da Madre Paulina? Está lá na Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Está lá. Tem gente rezando, pedindo, intercede por nós. Não tem como, você está perdendo tempo. Só existe um que pode interceder por você.
agora e na hora da tua morte, amém? E o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você agora receber Jesus como teu único Salvador, e se você servi-lo e perseverar até o fim, então você será salvo. Por isso, olhem todos para mim agora. Quem já tem certeza da salvação, deve fechar os olhos em espírito, começar a orar bem baixinho pelas pessoas que ainda não são salvas e nem têm certeza da salvação. Você deve interceder, orar, pedir. Você deve dizer, vem, porque o Espírito e a esposa dizem, vem. A esposa é a igreja. A igreja tem que ficar dizendo, vem, vem pecador, vem pecadora, vem do jeito que você está. A igreja tem que estar intercedendo, dizendo isso, vem, tome de graça da água da vida, vem, passe para o lado direito, vem. Porque o Espírito Santo também está no coração desta pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo e dizendo, vem, vem. Agora resta saber se a pessoa vem. Esse é o problema. Esse é o grande problema. É incrível que, tendo Deus já feito tudo e preparado a salvação, ainda há pessoas morrendo e indo para o Hades. É incrível. Pastor, por que a pessoa vai para o Hades? Ela vai ter chance de sair dali depois? Nada. Ela vai para o Hades porque ainda não houve a ressurreição dos corpos dos que morreram, inclusive o dela. Vai ficar aguardando a ressurreição do dia do juízo. Quem vai para o Hades já está destinado ao tormento eterno. Só que depois o tormento vai aumentar, porque Deus vai juntar o corpo que morreu com aquela alma indestrutível. E ambos, o corpo e a alma que nunca mais morrerão, serão lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Será que você gostaria de ir para o céu? Será que você gostaria hoje de ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Será que hoje você gostaria de sair daqui com a alegria da salvação, sabendo que todos os teus pecados foram perdoados e lavados pelo sangue de Jesus? Pastor, é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Os seus pecados só serão lavados pelo sangue de Jesus se você recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Só Jesus. E a pergunta é essa: você quer? Jesus disse, eis que cedo venho. Ele está chegando, não pense que ele está demorando não. E quando ele disse, eis que cedo venho, já tem quase 2000 anos. Isso quer dizer que ele está mais perto do que nunca, é mais cedo do que nunca. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer a pergunta mais importante de toda a tua existência. A tua resposta vai fazer a diferença entre um tormento eterno ou a salvação eterna. A tua resposta é decisiva. O teu gesto agora, se você quer receber Jesus Cristo como teu único Salvador, olhe bem para mim, se você quer receber Jesus como Salvador agora, ter o teu nome escrito no livro da vida e escapar da condenação do inferno, então erga a tua mão direita bem alto. Oh glória, que pescaria, Jesus! Hoje o céu vai ser aumentado, o céu está sendo povoado, aleluia. Quando completarem os números das mansões celestiais, Jesus Cristo vai voltar.
Aleluia! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. O teu nome vai ser escrito no livro da vida agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por todas essas vidas que estão chegando. Olha que coisa linda, igreja! Oh, glória! Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, aproveita e vem para cá. Sai do lado esquerdo e vem para o lado direito. Oh, glória! Jesus está voltando. Vem para o lado direito. Oh, glória! Olha, mais gente chegando, que maravilha, vamos aplaudir. Vamos aplaudir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa alegria que a gente vai ver do lado direito. Aleluia! Oh, glória! Eu estava pregando em Saquarema, Rio de Janeiro. Foi uma benção aquele dia, aquela noite, melhor dizendo. Várias coisas aconteceram, mas um homem veio para frente e disse assim para mim: Pastor João Ribe, eu já sou cristão. E acredito que a maioria aqui já é cristã. Nós já sabemos que Jesus Cristo é o único Salvador. Sabemos que não há outro. A nossa dificuldade está sendo caminhar com Cristo. Nós não estamos conseguindo caminhar com Cristo. E aquilo que aquele homem disse me tocou profundamente, tanto é que eu estou lembrando aqui, falando isso para você. Essa dificuldade de caminhar com Cristo vai aumentando à medida que nos aproximamos do arrebatamento da igreja. É uma depuração, é uma peneirada, é um filtro. Essa dificuldade de caminhar com Cristo tem que ser combatida, a pessoa tem que se esforçar. A pessoa tem que se esforçar para caminhar com Cristo. Pastor, não consigo mais ler a Bíblia. Me dá sono, eu começo a bocejar. Pastor, eu não consigo mais orar, eu dobro meu joelho, minha oração é 30 segundos. Não consigo mais orar. Tem hora, pastor, que eu não tenho vontade de ir à igreja. Pastor, eu não tenho mais vontade de trabalhar na obra, de fazer as coisas para o reino, de evangelizar, de fazer parte dos grupos, de atividades da igreja. Pastor, eu me sinto tão fraco, tão fraca, não estou conseguindo caminhar com Cristo. Se isso está acontecendo com você, você tem que combater. Se você está com essa dificuldade e quer superar, e quer a ajuda do Espírito Santo de Deus para superar isso, então não fique no teu lugar, vem aqui para frente conosco também, nós vamos orar. Vem para cá. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, não é? Quem perseverar até o fim será salvo. Por isso. Vocês que estão entregando a vida para Jesus agora, hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida, não tenha dúvida nenhuma. Mas se você se desviar, se você desistir, se você voltar atrás, se você voltar para os bodes, o teu nome será apagado do livro da vida. Porque vai constar no livro ou nos livros das obras que você se desviou. Tudo que você fez. Por isso que tem que perseverar até o fim. Você está compreendendo? É uma caminhada. Mas uma vez no caminho, fique no caminho. Nunca mais volte atrás. Se você cair, fique caído no caminho. Porque Jesus Cristo
não vai te deixar para trás. Ele vai te tomar pela mão e Ele vai te levantar. Nunca saia do caminho, persevera até o fim. Amém? Então vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Você que está ouvindo em casa também, pela rádio, e quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, dobre o teu joelho ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo, ouvindo a mensagem e quer se entregar para Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui agora. Vamos orar assim, todos nós. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, sei que é a verdade, e o Senhor não tem prazer na morte do ser humano, mas o Senhor deseja de todo o coração e ardentemente que o ser humano se converta a Ti, se arrependa e viva. Eis-me aqui, Senhor, com arrependimento, porque ouvi a Tua palavra, porque sei que é a verdade, e eu declaro de joelhos que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e lava agora a minha alma e o meu corpo de todos os pecados. Purifica agora a minha mente com o sangue de Jesus e me dá, Senhor, um coração novo e põe dentro de mim um espírito novo, o Teu Espírito Santo. Pai bendito, me dê agora a restauração, a libertação, a renovação e a alegria da salvação. Me fortalece, Senhor, nessa caminhada e me ajuda a perseverar até o fim, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.